Amém e amém. Amém, amados. Abra sua palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Amém? O tema da mensagem é Amado discípulo Timóteo. Um chamado a coragem, amor e moderação. Amém? Quem é discípulo aqui? Quem é discípulo de Jesus aqui? Todos nós. Quem não levantou a mão não é discípulo. Está no lugar errado. Porque aqui na igreja, todos nós somos discípulos de Jesus. Não é discípulo do pastor, mas é discípulo de Jesus. Amém? Aleluia. Então, vamos ler 2 Timóteo 1, 6, que diz assim: Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, e que nestes dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia, não me envergonho, porquanto sei quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Você pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Então, esta carta de Paulo é a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Ele escreveu a primeira e depois a segunda. Então, ela tinha como propósito encorajar o seu filho na fé, né? Era uma carta de encorajamento. Por quê? Timóteo era um jovem pastor e missionário, porque ele participou de muitas viagens, das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Timóteo esteve presente. Então, Timóteo, ele era natural de Listra, né? Listra hoje é Turquia, tá? Ele era filho de pai grego. O pai de Timóteo, ele não se converteu, até que a gente saiba, talvez ele tenha se convertido depois, né? Mas até aqui, ele tinha um pai que era grego e continuou nos costumes pagãos dele, né? Da Grécia. Mas ele tinha uma mãe piedosa, uma judia cristã, que se converteu a Cristo. O nome dela era Eunice. Você pode ver isso em Atos 16:1. Timóteo foi instruído desde cedo na lei dos profetas. Timóteo, ele conhecia sobre o Messias que viria. Ele sabia que os judeus esperavam o Messias. Então, Timóteo era um menino que foi instruído. Ele conhecia o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, né? Então, ele tinha uma mãe, Eunice, e ele tinha uma avó, Lloyd, também, que instruiu esse menino. E ambas tinham uma fé verdadeira e transmitiram essa mesma fé para Timóteo. Eu quero só abrir um parêntese aqui, rapidinho. Mãe, você que talvez tenha um marido que não seja cristão, você tem toda a sabedoria
de criar os seus filhos no Evangelho. Talvez o seu marido não seja uma pessoa que tenha o conhecimento, mas você, mulher, você, mãe, pode instruir o seu filho. Não deixe que ele seja instruído por terceiros, mas que ele seja instruído por você, mãe. Amém? E se o pai está na família, é cristão, ensine o seu filho desde cedo, para que ele cresça com o temor do Senhor no seu coração. Porque se eu não faço isso, quando meus filhos são pequenos, eu vou fazer quando? Quando eles forem jovens? Quando eles saírem da minha casa? Eu tenho que ensinar quando eles são crianças. Às vezes nós estamos perdendo o foco. Estamos ensinando outras coisas e esquecemos do principal, que é ensinar a palavra de Deus. Para os nossos filhos, precisamos urgentemente ensinar a palavra de Deus. Não delegue isso à igreja. A igreja, ela fica 2, 3 horas com seu filho. Quem tem que ensinar é você, na sua casa. Assim como a Lloyd, a avó de Timóteo e a Eunice ensinaram, amados, é seu papel ensinar para os seus filhos, para o seu sobrinho, né? Para aquela criança que está próximo de você. Ensine essa criança. É muito importante. Então, amados, Paulo, guiado por Deus, levou o evangelho a Timóteo, né? Paulo ganhou Timóteo para Jesus, digamos assim. Claro que a gente sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas Deus, ele usou a vida de Paulo para levar o evangelho a Timóteo, né? Na primeira vez que Paulo fez a sua viagem a Listra, ele conheceu Timóteo. E ele viu em Timóteo um potencial, um menino que realmente tinha o temor de Deus. E ele falou, e Timóteo se tornou, sim, um grande homem. E depois que Timóteo havia se convertido, o apóstolo Paulo o chamou para fazer parte das suas viagens missionárias. Então, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, Timóteo, ele foi citado em várias cartas do apóstolo, como um homem que estava sempre presente, como um missionário que estava presente. Então, Timóteo, ele foi um grande homem. Mas vejam bem, ele era jovem. Mas quanta diferença Timóteo fez, porque Timóteo, ele tinha o temor de Deus. Ele tinha uma fé verdadeira no Senhor, né? Que lindo, que maravilhoso. Então, nesta carta, no caso, na segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em um calabouço frio e úmido, né? Amarrado com correntes. Você pode ver isso em capítulo 2, 9. Bem diferente da primeira vez na carta de 1 Timóteo, onde Paulo ele ficou preso em uma casa, né? Ele recebeu a autoridade para ficar preso em uma casa. E ali ele recebia os irmãos, ele recebia os seus materiais, os seus livros para poder estudar. Mas aqui em 2 Timóteo ele estava num calabouço. E num lugar que poucos tinham conhecimento, alguns irmãos lutaram para encontrar, para saber onde o apóstolo Paulo estava. Então, o apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito, muito difícil, né? Então, ele ficou preso, sozinho ali, ele e Deus. O único, diz a história, que esteve com Paulo nesse momento, que ainda conseguiu, foi Lucas, né, o médico. Veja como Deus é bom, né? Deus é bom. Lucas era médico. E ele pôde cuidar do apóstolo Paulo, não só da vida espiritual, mas do corpo também. Sabe por quê? Porque Deus jamais nos abandona. Deus sempre está conosco. E, claro, depois os irmãos souberam onde o apóstolo Paulo estiveram com ele. Eu só estou contando isso para que vocês entendam como era o panorama dessa carta, né? O que estava realmente acontecendo nessa carta em que Paulo escreveu para o seu amado discípulo. Amados, Paulo sabia que seria morto. Estava esperando o julgamento, né? Por isso desejava ver Timóteo e se alegrar com a sua visita, porque ele amava Timóteo. Ele ganhou Timóteo para Jesus. E ele sabia, ele conviveu com Timóteo. Timóteo esteve ao lado dele todo o tempo. Então, ele amava Timóteo.
Então, ele queria se alegrar com a visita do seu amado discípulo, né? E ele agora já, um discipulador velho, que estava no fim da sua carreira, mas que perseverou na caminhada, amém? Então, o apóstolo Paulo também queria orientar Timóteo no seu ministério pastoral. Porque Paulo sabia que ele ia partir, mas ele queria animar o seu discípulo a perseverar na caminhada. Timóteo estava sofrendo grande oposição dos gentios, dos judeus e de Nero. Na época, Nero odiava os cristãos e ele fazia de tudo para destruir. E ele que colocou Paulo amarrado em correntes nesse calabouço, porque ele odiava os cristãos. Então, nestes versículos, Paulo lembra a Timóteo de quem o chamou para o ministério e que Deus o tinha revestido de todo o poder. Por isso, Paulo o motiva a permanecer firme na fé e a não cessar de pregar o evangelho de Cristo. Irmãos, esta carta é um chamado a combater o bom combate da fé até o fim. E hoje nós vamos ver algumas instruções que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e que isso possa servir para nós cristãos. Talvez não estejamos vivendo as mesmas tribulações que eles viviam, não estamos aprisionados. No Brasil isso não está acontecendo. Mas nós sabemos que na Síria, em outros países, na Nigéria, várias igrejas, mais de 100 igrejas foram fechadas na Nigéria, mais de 100 cristãos foram mortos na Síria de uma vez por causa do Evangelho, porque eles não rejeitaram ao Senhor Jesus. Mas aqui no Brasil nós estamos enfrentando ataques do inimigo também. Nós não estamos aprisionados em correntes físicas, mas às vezes nós estamos nos aprisionando nas correntes do comodismo, do conformismo. E nos envolvemos em tantas coisas e esquecemos do principal. Então, o primeiro tópico, ele diz o seguinte: é preciso reacender a chama. Nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz ao seu amado discípulo, ele diz assim: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Timóteo era um jovem líder, fiel a Deus, mas precisava reavivar o dom de Deus em sua vida. Timóteo possuía uma fé verdadeira, irmãos. No versículo 5 diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Timóteo tinha uma fé sincera, irmãos, em Deus. Ele era um homem verdadeiro. Ele amava a Deus. Mas ele estava sofrendo confrontos. Timóteo não estava se afastando de Deus, mas passava por um tempo difícil. Todos nós passamos por tempos difíceis. Muitos de nós não estamos nos afastando de Cristo. Alguns estão. Alguns estão perdendo a fé. Como Hermógenes cita a carta de Paulo, perdeu a fé, se encantou com o mundo e foi embora. Abandonou Paulo. E ele cita Fígelo também, e mais um outro que eu não lembro o nome. Abandonaram Paulo. Mas Timóteo, ele não estava abandonando o evangelho. Ele estava passando por dificuldades. E Paulo queria animá-lo como bom discipulador. E isso fica um alerta para nós, discipuladores, aquele que é discipulador. Você está vendo o seu discípulo, talvez fraquejando, buscando outras coisas. O que você tem feito por ele? Precisamos conversar com o nosso discípulo. Se ele lhe der oportunidade para isso, é preciso falar. Nós não podemos ver o nosso discípulo cair, esmurecer e não fazer nada.
Porque, amados, o diabo vai se levantar contra ele, para querer desanimar ele. Ele se levanta contra nós para querer nos desanimar. Então, o que é que nós estamos fazendo? Ah, não, eu não vou falar nada. Como assim você é discipulador dele? Deus te colocou como discipulador. Ah, mas ele pode ficar chateado comigo. Não importa o que ele vai pensar. Importa que você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Então o apóstolo Paulo viu um perigo na vida de Timóteo. E ele disse: Timóteo, você precisa reavivar o dom que Deus te deu no dia em que eu impus as mãos sobre a sua vida. No dia em que Timóteo foi ordenado ao ministério. A palavra reavivar, em grego, ela diz assim, anazopureu, ou anoseupoeron. E esse avivar significa inflamar, é colocar fogo novamente. Como é que eu coloco fogo novamente na minha vida? Espiritual, falando, né? Orando, meditando, sendo discipulado, ouvindo de Deus, adorando o Senhor, visitando as pessoas. Assim, tendo uma vida de piedade, como nos ensina a palavra, ajudando as pessoas, orando, saindo da internet, porque de pouco a gente é edificado. Precisamos fazer, é urgente fazer a obra do Senhor, é urgente. Precisamos realmente inflamar dentro de nós o desejo de buscar a Deus e de ajudar o nosso irmão, de desenvolver os dons que o Senhor nos deu. Porque o dom é dado pela fé. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o dom da fé. Você crê, você tem aquela fé em Deus. Aí você busca, você ora, e o Senhor vai derramando os dons. E Ele vai enchendo você, vai te dando dons para que você desenvolva isso dentro da igreja. Não é para você se mostrar, não. Para você mostrar que você é mais espiritual. De jeito nenhum. Todo dom é dado para edificação da igreja. Todo dom que você recebeu e que talvez você não esteja usando, foi dado para a edificação da igreja. Então, nós precisamos usar os nossos dons para glorificar a Deus e para edificar a vida da igreja, para edificar a vida do meu irmão. Por isso, muitas vezes, eu não vou me calar. Se eu sou guiada pelo Espírito Santo, fale. Mas se é só emoção, julgamento, não fale. Seja guiado por Deus. Ouça o que Deus está falando com você. Amém? E use os dons. Ontem nós vimos aqui vários dons que foram desenvolvidos na reunião das mulheres. Dons maravilhosos que talvez estivessem engavetados. Nós vemos dons dentro da igreja. Porque aqui é um celeiro de dons, porque onde Deus derrama os dons é na igreja. Para que a sua igreja seja edificada, amados. Então, nós precisamos avivar esse dom. Então, Deus derramou dons sobre a vida de Timóteo, em especial o dom de pregar. Timóteo, ele era um pastor. Aí você pode dizer, irmã Luciana, eu não sou pastor. Eu não sou pastora. Mas você tem um rebanho. A sua casa é um rebanho. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem uma discípula. Você tem que cuidar dela. Timóteo, ele era um pastor de igrejas e depois ele se tornou pastor de Éfeso. Você imagina a luta que ele passou naquele lugar, né? Mas ele, forte, corajoso no Senhor. E ele fez a obra. Deus nos enche de dons através de nossa fé. E é necessário o exercício constante. Preciso exercitar os dons que Deus me deu. Ninguém recebe o dom de congregar, irmãos.
Tem gente que acha que tem o dom de congregar. Eu vou à igreja todo domingo e eu estou cumprindo o meu chamado. Não, você não está cumprindo. Você está sendo edificado, amém, mas a sua vida... Mas não é só isso. Ninguém tem o dom de congregar. Congregar é algo necessário, porque a Bíblia diz, não deixe de congregar como alguns estão fazendo. O escritor de Hebreus diz isso. Então eu tenho que congregar. Mas eu não só tenho que congregar, eu tenho que ser ativo no corpo. Eu tenho que fazer a obra do Senhor, porque foi para isso que Ele me chamou. Não foi para sentar no banco. Eu tenho que edificar as pessoas, é para isso que Deus me chamou, para ser edificado e edificar, né? É uma mão de, como é que te fala? Guia de mão dupla, via de mão dupla. Eu edifico e sou edificado, eu edifico e sou edificado, discipulado. Foi para isso que Deus nos chamou. O crescimento da igreja primitiva aconteceu através do discipulado. Não era de programações na igreja, mas era de discipulado, de oração, de jejum, de estudo da palavra. Assim a igreja cresceu. De missões, missionários que foram por todo o mundo e chegou até nós a palavra do Senhor. Precisamos reacender esses dons por meio da busca diária do Senhor. Amados, a timidez ou mesmo o medo queria parar Timóteo. Timóteo, ele era de uma natureza tímida, calada. Mas Deus o escolheu para ser um pastor. As perseguições eram reais, porém era necessário manter-se firme. Por isso o apóstolo Paulo queria ver o seu discípulo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo, porque ele sabia o que ele estava vivendo. E é assim que a gente tem que ver, olhar para o nosso discípulo, ver a necessidade dele, ver o que ele está passando, orar por ele, conversar com ele. Amém? Precisamos, amados. Quantos de nós podemos esfriar na fé ou mesmo desanimar por algum motivo? Às vezes uma doença, às vezes decepção, frustração, preocupação com esta vida. Nós acabamos desanimando. O que tem tentado nos parar, irmãos? O que tem tentado parar você? Parar o crescimento, o seu crescimento no reino de Deus? Porque muitos estão desanimados, amedrontados, acomodados ou até mesmo mornos, que Jesus está a ponto de vomitar. Timóteo não estava perdendo a fé, mas ele poderia estar com medo. Com medo. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz, trago na lembrança a sua fé não fingida. Por isso Paulo encoraja Timóteo a reavivar o dom de Deus na sua vida. Se você conhece alguém que uma vez teve uma fé verdadeira e que hoje está desanimado, vá lá com ele. Anime a fé desse homem, dessa mulher. Ele está precisando. Foi o que o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Por isso Deus me trouxe aqui, nesta noite, amados, para encorajar aqueles que têm uma fé verdadeira, devendo se posicionar como um discípulo autêntico e servir a Deus de todo o coração. Se você tem uma fé verdadeira, e você sabe que você tem, eu não posso julgar você. Isso é errado, é antibíblico. Mas você sabe que você tem uma fé verdadeira. E se você tem, o Senhor está te encorajando nesta noite, para que você se levante, se posicione e sirva a Ele. Como um dia você serviu. Como um dia eu servi a Deus.
Amém? E o versículo 7, ele diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia. O Senhor nos concedeu um espírito, amados, de poder, de amor e de equilíbrio. Então é isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo e é o que ele diz para nós. Deus nos revestiu de poder, de coragem, para realizarmos a sua vontade e a sua obra. Por isso ele nos deu um espírito de coragem. Ninguém aqui recebeu um espírito de medo, mas nós temos um espírito corajoso. Independente de como você é, você recebeu um espírito de coragem. E você reacende essa coragem todas as vezes que você se prostra e ora, e o Senhor te reveste de autoridade, de mais autoridade, de firmeza, de amor e de equilíbrio. Amém? Romanos 8,15 diz o seguinte, vamos colocar aqui para você ler, né, comigo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você acha que um escravo, ele não tem medo? Claro que ele tem. Ele tem medo, ele tem insegurança. Alguém escraviza ele, massacra ele. Mas nós que somos discípulos do Senhor, nós não somos escravos. Nós somos filhos. Amém? E por que nós temos medo? Medo do futuro, medo de uma doença, medo de um problema, medo do perigo, medo disso, medo de aquilo. Eu não sou escravo para ter medo. O escravo é inseguro, mas o filho não. Ele chega diante do pai e diz: papai, me ajuda, papai, eu não sei o que fazer. Me dá ânimo, me dá coragem, eu estou desanimando, Senhor, me ajuda. É isso que um filho faz. Mas o escravo, ele fica ali acuado, com medo, porque ele não tem pai. Mas você tem pai. O seu pai é Deus. Jesus te comprou com o seu próprio sangue, igreja. Você é filho. Por que você está com medo? Te levanta e serve a Deus e adora e busca. O Senhor te deu um espírito de coragem, de força. Não foi um espírito de medo, porque você foi filho. Você foi adotado como filho, é o que diz aqui na palavra, porque não recebeste um espírito de escravidão, mas viveste outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado nos que clamamos, Abba, Pai, Papaizinho. Clame a Deus, irmãos, quando você estiver com medo, porque Ele é teu Pai. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Deus nos revestiu de poder, de coragem, para realizarmos a sua vontade, a sua obra. Mas também Deus nos revestiu de amor. Um amor verdadeiro. Um amor não fingido. Amém? Um amor que muitas vezes nós sofremos quando vemos um irmão em pecado. Mas, irmãos, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes nós nem concordamos com a atitude do irmão, mas nós o amamos. E por isso, a gente permanece com ele. Porque nós queremos o melhor para ele. O amor que Deus, através do seu Espírito, coloca em nós, é um amor que quer ver o outro sempre bem. Quer ver o outro andando em fé, em confiança.
crescendo no Senhor. Esse é o amor verdadeiro. Não é o amor de crítica, de ficar apontando o dedo. Não. É o amor que vai lá, que ajuda, que vai lá com ele, irmão, olha, você precisa mudar aqui. E a palavra de Deus diz, se o irmão te ouviu, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouviu, ora por ele. Não fica falando mal dele, não. Ora por ele. Esse é o verdadeiro amor. O amor nos ajuda a sermos pacientes uns com os outros, amarmos os perdidos, sermos humildes e não arrogantes. Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo e nós nos tornamos arrogantes. Está errado. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Os mais fortes têm que ajudar os mais fracos. Isso é amor. Diz a palavra em Romanos que o conhecimento, ele incha. É arrogância. Não ajuda em nada. Mas o amor, ele edifica. O amor, ele tem paciência. E foi esse amor, irmãos, que Deus colocou no nosso coração, um amor paciente. O amor que faz esquecer de si mesmo. E que perdoa. Esse amor que tem que estar dentro do lar. Entre marido e mulher. O amor que perdoa. O amor que esquece. O amor que suporta. É esse amor. Amém? E dentro da igreja do Senhor, é o amor, foi esse amor que o Espírito colocou dentro da igreja. Amém? 1 João 4,18 diz, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E por fim, Paulo diz que Deus nos deu um espírito de moderação, de equilíbrio. Equilíbrio é a pessoa sóbria, é a pessoa sensata, a pessoa que não age por simples emoção, mas ela é uma pessoa equilibrada. Como é que eu consigo ser equilibrado, amados? Tendo uma vida de oração. Tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, eu consigo ter os meus pensamentos equilibrados. Porque eu recebo de Deus toda a sabedoria, orientação, calmaria, o Senhor me dá. Então, amados, é preciso ter controle das nossas emoções. O Espírito Santo, ele nos deu domínio próprio. Você imagina um discipulador desequilibrado? Imagine só. Como ele vai ajudar o discípulo? Então é preciso buscar em Deus. Imagine uma mãe desequilibrada, um pai desequilibrado. Vai falar bobagem demais. Então é preciso buscar leitura da palavra, meditação da palavra, conselhos sábios, de pessoas sábias que vão te ajudar, de pessoas que já viveram, que têm mais experiência, que podem te ajudar. Eu amo estar com os mais velhos. E eu sempre fui assim. Acho que eu nasci velha. Eu sempre gostei, irmãos, na igreja eu gostava mais de estar com as irmãs casadas, quando eu era jovem, né? Do que com as solteiras. Porque eu aprendia com elas. Com muitas delas. Infelizmente, com algumas nem tanto. Mas a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Então, esse é o nosso trabalho, né? Então, nós precisamos ser sóbrio, ter saúde mental. E eu consigo isso na presença do meu Deus. Amém? Então, vamos buscar. Irmãos, vamos reacender o dom que há em nós, para que edifiquemos a muitos e sejamos discípulos que brilhem no meio da escuridão. Deus vai te colocar em lugares escuros, para que você brilhe lá. Reacenda a chama. Reacenda o dom que Deus te deu, para que você faça a obra do Senhor. E o segundo ponto,
não podemos ter vergonha. Eu vi uma frase que alguém disse assim, certa vez alguém disse, o principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, mas do sofrimento eterno. Muitos de nós não queremos sofrer. Amém? É verdade. Eu não quero sofrer, você quer? Eu não quero. Mas, às vezes, o Evangelho, ele vai nos levar a sofrimentos. Sofrimentos diversos. Porque você quer agradar a Deus. Porque você quer viver para Deus. Você vai sofrer. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus, ele está nos preparando para uma vida futura. E aqui nessa terra, nós vamos sofrer. Desculpe estar falando isso para vocês. Eu poderia não dizer. Não dizer que nós vamos sofrer. Mas nós vamos sofrer. E quando a gente fica mais velho, parece que o sofrimento aumenta. Vem uma coisa, uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas o Senhor é conosco. Ele nos fortalece. Amém, igreja? Ele nos fortalece. Então, amados, o Senhor está preocupado com a sua vida na eternidade. Ele não está preocupado, digamos assim, só com essa terra. Porque aqui, eu estou com 53. Até quanto mais eu vou viver? Eu vou viver mais 2 anos, 3 anos, 10 anos? Não sei. Mas lá, com Ele, eu vou viver eternamente. Então, o mais importante não é aqui. O mais importante é lá. Porque lá é para sempre. E como é que eu estou vivendo aqui? Eu estou me alegrando com o Senhor. Eu estou vivendo na presença do Senhor. Ah, irmãos, a gente tem tantas coisas maravilhosas para viver aqui também. Tantas bênçãos que Deus nos dá. Tantas coisas que Ele faz por nós nessa terra. E às vezes a gente só olha para o que é ruim. Murmura, reclama, só vê o lado negativo de tudo. Vamos olhar para aquilo que Deus tem de melhor para nós. Aqui também. Porque Ele tem coisas maravilhosas para nós aqui. Mas depende de como, do que eu estou escolhendo nesta terra. Eu fui jovem. Hoje sou mais velha. Mas eu nunca vi Deus não cuidar dos seus. Tem até um salmo que fala disso, né? Acho que é Davi que escreveu. Que ele já foi jovem, depois se tornou velho, mas eu nunca vi Deus desprezar o justo mendigar o pão, diz a palavra. Então Deus é contigo, irmão. Deus é com você. Independente do que a gente passa, do sofrimento, da dificuldade, o Senhor é conosco. O Senhor tem um propósito eterno para nós. Não é essa vidinha aqui na terra, passageira, cheia de coisas, boas e não tão boas. Ele tem uma vida melhor para nós na eternidade. Paulo adverte seu discípulo que não sinta vergonha de Cristo e nem de Paulo, que estava preso por pregar Cristo crucificado. Né? Quando Paulo diz assim para ele, né, que ele, assim sendo, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus, conforme o poder que Deus te dá. Sabe, eu fico tão feliz de ver que quantos discípulos do pastor Arão estão com ele desde o início, sofrendo com ele, né? Passando pelas muitas lutas que o pastor Arão já passou na igreja. E é tão bom, amados, ter vocês conosco. Sabe, é tão bom ter vocês conosco, saber que nós podemos contar com vocês. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Assim como Timóteo era na vida do seu discipulador. Oh Deus, aleluia.
Segundo a palavra, Paulo foi abandonado por alguns irmãos, amados. Aí, em 2 Timóteo, você pode ver no versículo 15 do capítulo 1, no 4:10, e outros poderiam ter ido a Roma. Uns abandonaram a Paulo, outros precisavam ir a Roma para testemunhar a favor de Paulo, mas eles não foram, pois não queriam se identificar com o apóstolo. Por esse motivo, Paulo queria ver Timóteo, assim como orientá-lo sobre seu ministério e o cuidado com a igreja do Senhor. Paulo estava em Correntes, mas sabe qual era a preocupação dele? Era a igreja. Paulo não estava preocupado com ele, porque Paulo sabia que Deus ia cuidar da vida dele. E que lá, naquele grande dia, como ele fala no versículo 12, a sua vida estava guardada. Paulo estava preocupado, era com os irmãos, para que não perdesse a eternidade. E é isso que a gente tem que se preocupar, com a eternidade nossa e dos outros. Por Timóteo ter uma personalidade tímida e por ser jovem, poderia calar-se em meio às pessoas que se levantaram contra o Evangelho e contra Paulo. Mas, amados, segundo Hebreus 13, 23, eu acredito que vão colocar aqui, Hebreus 13, 23, olha o que a gente descobre sobre Timóteo. Vamos ver se ele ficou calado. Desejo que saibais que nosso irmão Timóteo foi posto em... Isso significa o quê, igreja? Que Timóteo não se calou, aleluia. Timóteo continuou pregando a palavra. Timóteo não foi covarde. Timóteo foi preso por causa do Evangelho. E aqui, o escritor de Hebreus diz que ele foi solto para a glória do Senhor. Seja um discípulo Timóteo, corajoso, cheio do poder, cheio de autoridade, cheio de amor, cheio de equilíbrio. É assim que nós precisamos ser. Então, Timóteo perseverou. Como nós estamos vivendo no meio daqueles que não servem ao Senhor, ou mesmo que se dizem crentes, mas não obedecem à palavra. Estamos nos envergonhando do Evangelho de Cristo e buscando um outro Evangelho? Será que nós estamos buscando um Evangelho mais tranquilo, o Evangelho da bênção, o Evangelho do não sofrimento? Em Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós estamos nos envergonhando do Evangelho, como eu vou levar outros a conhecer a salvação? O único que pode salvar alguém é o Evangelho da cruz. Não existe outro. Se você tem escutado um outro evangelho, esse evangelho não leva à salvação. Então, nós não devemos nos envergonhar do evangelho. No trabalho, na faculdade, na universidade, na vizinhança, na sua família, onde você estiver, não se envergonhe de Cristo. Fale. Fale a verdade. Em amor, diz a palavra. Timóteo poderia estar preocupado com os possíveis sofrimentos que iria passar por Cristo. Quem aqui também não se preocuparia em sofrer? Imagine só, se coloque no lugar do Timóteo. Vamos nos transportar, para aquela época. Era leão comendo gente, era sendo crucificado, martirizado. De todas as formas, eu tenho até em casa o livro dos mártires. Quando você lê, você vai imaginar, você vai ver tudo o que eles passaram. Terrível. Nós temos medo de sofrer. Nós nos preocupamos com essa carne. Nós nos preocupamos com ela.
Porque nós somos humanos, amados. Nós somos humanos. Nós não gostamos de sofrer. Mas os sofrimentos, muitas vezes, eles nos aproximam de Deus. Acredito que todas as vezes, os sofrimentos, as dificuldades, eles nos aproximam de Deus. É a didática do Senhor. Entenda isso. Quando você estiver sofrendo, é porque Deus quer te ensinar algo, amado. Ele quer nos ensinar. Então receba. E peça a Deus, Senhor, me ajude, me sustente nessa situação. E Ele te sustenta, porque Ele é fiel para nos sustentar. Aqueles que desejam honrar a Deus serão rejeitados pelo mundo. É um sofrimento ser rejeitado pelas pessoas. Qual é o adolescente que gosta de ser rejeitado? Qual é o adolescente que gosta de ficar só na escola? Porque os outros colegas deles estão em outra vibe. Estão na vibe do ficar. Estão na vibe do usar drogas. Estão na vibe do fazer sexo fora do casamento. O adolescente vai acabar ficando só. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus está contigo. Um dia eu fiquei só. E olha onde eu estou agora. Adolescente, jovem, Deus tem o melhor para você. Persevera. Persevera. Timóteo era jovem. E sabe o que o apóstolo Paulo disse para ele? Foge das paixões da mocidade, porque isso vai te destruir, vai te levar para o buraco. Mas persevere em fé, Timóteo, e Deus vai te abençoar. E foi o que aconteceu com Timóteo. Amados, Tiago 4,4 diz: ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. João 16,14, o nosso Salvador Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Talvez você esteja sendo odiado por alguém, por ser discípulo de Cristo. Você perdeu amigos, se sente sozinho, como eu já falei. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 13,5, que eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. E a palavra de Deus também diz em João 14,16, que o Consolador estará conosco todo o tempo e nos ensinará todas as coisas. Nós temos um amigo fiel. Você quer trocar o Consolador, o Espírito Santo, por um amigo falso? Que troca infeliz! Que troca infeliz! O Espírito Santo é teu amigo. Ele é verdadeiro. Ele está contigo, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta. E Deus vai colocar amigos verdadeiros aonde você está, seja na escola. Eu fui ganha para Jesus na escola, tinha 16 anos de idade. Oh, dia maravilhoso! Foi quando eu conheci Jesus. Quando eu fui para a universidade, Deus me deu amigos verdadeiros. Tinha muita gente, mas Deus colocou alguns amigos, poucos, mas eram verdadeiros. Eu não precisei me unir ao mundo para ter amigos, amados. Eu não precisei. Por quê? A gente acha, eu estou sozinho, mas está tão ruim. Deus está contigo. Eu sempre dizia para a Hannah, ora a Deus, filha. Deus vai colocar pessoas verdadeiras no teu caminho. Deu certo, Hannah, a oração? Deu certo. Deus colocou pessoas, poucas, uma, duas.
mas são amigos verdadeiros. E é isso que importa, amados. Faz muita diferença com quem você anda. Eu, hoje, sou uma pessoa corajosa, mas nem sempre fui assim. Eu era parecida com Timóteo. Né? Às vezes tinha um ânimo. Deus transformou Timóteo. Deus me transformou. Ele pode te transformar também. Não use a sua timidez como desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Primeiro, Deus colocou uma mãe corajosa. A minha mãe era. Depois colocou a minha irmã, que está bem ali, ó, super corajosa. Você é. É sim. Algumas vezes eu quis desistir. E Deus usou a vida dela. Não desista, vai lá fazer. Não desista. E eu fui, deu certo. Depois Deus colocou a vida do pastor Arão. Meu marido. Oh, glória. Eu vivo com ele 24 horas. Que maravilha. Você imagina o que o Espírito Santo fez? Lu, vai dirigir. Lu, vai fazer tal coisa. Lu, vai pregar. Lu, vai discipular. Lu, chama a atenção da tua filha. Esse é o meu marido. Lu, está errado isso aqui. E muitas vezes eu fiquei muito chateada. Mas Deus foi me transformando. Porque dentro de mim tinha muito orgulho. Deus precisava quebrar também. Não era só timidez. Tinha outras coisas também que o Senhor precisava quebrar. Então, amados, 2 Timóteo 2,11 diz: se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Onde você estiver, pregue a palavra. Pregue a palavra para os seus filhos. Pregue a palavra no seu trabalho. Pregue a palavra para os seus vizinhos. Pregue a palavra para você. Porque muitas vezes você tem que dizer para você. Oh, alma, porque tu estás abatida? Te levanta. Porque tu está com medo, alma? Vai lá. Salmo diz isso, não é loucura não. Antigamente eu achava que eu estava ficando louca. Salmo diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não se conforme com a sua tristeza, irmão. Não se conforme com a sua dor. Não se conforme com a sua timidez. Não se conforme com a sua frieza espiritual. Não se conforme de ficar parado, de apenas congregar. Vamos fazer a obra do Senhor, porque foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a sua obra. Por isso Ele nos deu um espírito de coragem. Amém? Aleluia. Igreja do Senhor, não tenha vergonha de Cristo e da sua palavra, pois os sofrimentos de Cristo trouxeram sentido para essa vida na terra e vida eterna. Amém? Se coloque de pé agora. E nós vamos ler o último versículo. Amém? Que diz, 2 Timóteo 2, que é o conselho que eu quero que você fique no seu coração, além de tudo que nós já vimos, né? Que foi o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. 2 Timóteo 2, 1. Ele diz: tu, portanto, meu filho, vamos ler junto. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Amados, essa é a visão da igreja. Não da igreja Shalom somente, mas é a visão da igreja universal, mundial.
É isso que Deus quer de nós. Que nós nos fortalecemos na graça. Busque a graça de Deus para a sua vida. Meu filho amado, o apóstolo, o velho discipulador dizendo para o seu filho, meu filho amado, fortalece-te na graça. Porque foi assim que o apóstolo Paulo combateu o bom combate e perseverou até o final. Ele se fortalecia na graça do Senhor. Todos os dias, ele buscava, ele orava, ele confiava, ele pedia, Senhor, não deixa desistir. Veio o espinho na carne e o apóstolo Paulo perseverou. Talvez você esteja vivendo um espinho na carne. Mas, irmão, eu te digo, persevera, continua, combate, que no final você possa dizer, eu combati o bom combate, eu perseverei até o fim, eu fui até o final, porque a graça de Deus, ela era abundante na minha vida, ela me sustentava, amém? Então, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E por último, e não menos importante, discipula outros. Discipula outras pessoas. Fortalece outras pessoas. Encoraja outras pessoas. Para que o evangelho não pare. Para que ele chegue a todo o mundo. É isso que Deus quer de nós, amados. Vamos buscar a graça de Deus. E vamos ser discipulados. E vamos discipular outras vidas, porque nós não somos eternos. Um dia nós vamos partir, mas nós vamos deixar outros para também falar de Cristo. Amém? Vamos orar nesta noite. Eu não sei se tem alguém.